gente! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos aprender juntos o louvor tabernáculo. Vamos lá, gente. Vou começar falando sobre a introdução, alguns apontamentos nela. A nossa introdução, ela tem muitos conjuntos de semicolcheia. E isso é um ponto muito importante para a gente praticar. Mas vamos falar sobre a composição dela em geral. Ela começa com uma virada da bateria, então a gente vai entrar nesse contratempo. Então, muita atenção pra gente não perder a entrada, porque ela é bem, assim, na hora mesmo. Os 4 primeiros compassos dela são semicolcheias ritmadas, né? A gente começa com Mi, Fá, vai pra Si, Dó, depois Lá, Si e depois volta pra Si, Dó. Então, o negócio é não fazer com muito arco, porque senão vocês vão ter que mexer demais o braço e pode acabar que o som nem saia tão legal assim. Então tentem usar o menos de arco possível, porque tem algumas variações, né? Tem gente que usa mais arco, faz mais... Só que não tem necessidade de fazer com esse tanto de arco. Então vamos fazer com menos arco, mais para a região do meio para baixo. E outra coisa, a gente sempre vai retomar o arco para o nosso equilíbrio ficar melhor e não fazer tudo na ponta, porque senão pode acabar pulando. Então toda vez que a gente for, né, fazer um novo conjunto de semicolcheias, a gente vai retomar o arco pro talão. Então vai ficar mais ou menos assim, esses 4 conjuntos, esses 4 compassos, conjuntinhos de semicolcheia. Então a gente sempre vai e retoma todas as vezes, usa pouco arco e vai sair um sonzinho bonitinho. Agora, uma coisa aqui da introdução que pode assustar bastante gente, mas na hora que vocês conseguirem fazer, gente, vai ser maravilhoso, porque essa parte é incrível. Nós temos uma escalinha crescente e decrescente aqui. Temos 3 compassos com essa escala. Ela vai do Ré até o Dó. E, gente, são 4 conjuntos, né, semicolcheias. Gente, não é difícil fazer essa escala. O difícil é fazer ela bonita. Por quê? Quando a gente vê uma escala assim, a vontade é fazer tudo rápido. Só que se fazer rápido, assim, pode ser que não dê para ouvir muito bem todas as notas. E como aqui a gente não tem uma ligadura, a gente tem que fazer tudo separado, tem que saber usar muito bem o arco para não ficar as notas confundidas. Uma coisa que eu dou essa dica de ouro para vocês: sempre que tiver escala, gente, façam a escala ouvindo todas as notas. Se vocês não estiverem ouvindo 1 ou 2 notas, se estiver parecendo a mesma coisa, refaçam e refaçam, estudem ela devagar, porque tem que dar para ouvir todas as notas dela. Então a gente vai começar estudando ela devagar, para sabermos quais são todas as notas, e depois vamos aperfeiçoando e colocamos alguns detalhes na execução delas. Então, bora lá começar a fazer ela devagarzinho. Também do meio para baixo, sempre vamos retomar o arco. Essa que vai ficar a escala, ela é repetida nas 3 vezes, então não tem dificuldade em fazer. E agora que a gente já pegou as notinhas todas separadas, vamos fazer ela numa velocidade maior. Lembrando, dando para ouvir todas as notas. Então fizemos uma velocidadezinha maior, acho que até a velocidade do louvor, e deu para ouvir todas as notas bonitinho. Vamos acrescentar algumas técnicas que vão deixar a nossa execução ainda mais bonita.
Gente, como é uma escala crescente e decrescente, a gente pode acrescentar força em alguns lugares e outros não, para não ficar muito igual. Porque aqui fica muito igual, né? A gente só fazer. Então, uma coisa muito interessante que a gente pode colocar é marcar quando a nota chegar no ponto mais alto dela. Aqui, no caso, nosso ponto mais alto vai ser a nota Ré na corda Lá. Então, a gente vai marcar bastante para poder assim mostrar que a gente chegou no ponto mais alto e depois voltar descendo, decrescendo com um som mais levinho. Vou fazer para vocês e vocês vão perceber como é que vai fazer diferença. A gente vai começar leve, colocar uma marcação no ponto mais alto e voltar leve. Viram como é que ficou legal essa marcação na nota mais alta? É uma coisa bem interessante a gente fazer e vai trazer mais dinamismo pro louvor. Aí no final da introdução a gente tem mais um decrescendo e agora tá assim realmente colocado ali na partitura, né? Que é uma setinha assim que tá falando pra gente decrescer. A gente tem umas colcheias ali. Então a gente não vai fazer ela de um jeito forte. O que passa na cabeça é querer fazer de um jeito forte, né? Mas a gente não vai fazer desse jeito, a gente vai fazer ela bem decrescendo e esse Mi no final bem assim levinho, né, pra começar o louvor mais tranquilinho, porque o louvor ele começa mais tranquilo, né? Então essa parte. Vai ser assim bem tranquila. Se vocês quiserem até passar usar esse Mi aqui, né, com outro dedo, seja com o segundo, ou com o terceiro, ou com o quarto mesmo, eu acho melhor do que usar o Mi de corda solta. Mas aí vai de vocês, gente, o que vocês acharem melhor para poder estar fazendo. Então, bora fazer essa introdução toda comigo? Então, gente, completamos a primeira etapa, que foi a introdução, bem simples, né? O resto do louvor, ele é uma coisa bem tranquila. Algumas partes que a gente pode pontuar, as partes que vão ter, né, colcheias ligadas. No compasso 15 até o compasso 18, a gente tem um conjuntinho desses. Gente, algo muito importante não deixem com que fique muito monótono, porque essas colcheias, elas são perigosas pra gente, que pode parecer que a gente tá tocando igual um robô. Tá, 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 tá. Então, o que a gente pode fazer? É marcar a primeira nota e deixar a segunda um pouquinho mais de lado. Ou seja, a primeira nota dá mais ênfase, a segunda menos, a primeira mais, a segunda menos, e assim por diante, pra gente ter um negócio mais dinâmico e não ficar tudo igual. Então eu vou mostrar pra vocês a maneira como eu gosto de fazer essa parte do compasso 15 até o compasso 18. Então, essa é mais ou menos a maneira que eu gosto de fazer, pra gente deixar um pouquinho mais diferente, né, a forma de fazer e não ficar tudo igual. As notas, elas são bem simples, não tem dificuldade. Esse louvor, no geral, gente, ele é bem simples, assim. Eu gostei bastante dele, por ser um dos novos, ser bem simples, fácil para qualquer um tocar. Bom, vamos agora para o compasso. Deixa
eu ver. Compasso 42, que se eu não me engano, é aqui que começa o instrumental. Acho que é aqui que começa o instrumental. Do compasso 42 ao 47. Gente, compasso 42, 3 e 4, a gente também tem um conjunto de semicolcheias. Vamos fazer aquele mesmo negócio, né? Marcar a primeira nota e a segunda mais leve. Ainda mais por ser um instrumental, né? Dá mais vida pra ele. A gente vai fazer tá, 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 tá. Principalmente dá mais ênfase na primeira nota em cada compasso. Que aqui nos dois primeiros compassos você é a nota Si da corda Mi. Então, pra dar uma marcação. E compasso 46, muito importante. Gente, também tem um decrescendo ali. E por ser o final de um instrumental, eu sei que a vontade é fazer um negócio mais assim. Só que, como é um final, né, uma coisa, a gente tem que deixar o ambiente mais leve para poder retomar a estrofe. Então, sei que o instrumental tá muito legal, fazer as semicolcheias, as colcheias, tá. Mas no final do instrumental vamos dar uma caída, uma relaxada para poder entrar bem tranquilo na estrofe. Então, vou fazer o instrumental para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Bom, gente, então esse foi o instrumental. Vocês viram, né, que eu terminei de uma forma bem leve, bem tranquila. Então não tem necessidade da gente correr, fazer um negócio forte. Vamos terminar bem tranquilo para as vozes conseguirem entrar, né, na estrofe. Bem tranquilo. E a gente também conseguir entrar. Bom, gente, então é basicamente isso. O resto do louvor, eles são mais notas longas, né? Não são muito difíceis da gente fazer. É um louvor bem simples, então espero que todos nós conseguimos tocar. Bom, gente, então foi esse o instrumental. Vocês viram aí que eu terminei de uma forma bem leve, né? Pra gente conseguir, as vozes conseguirem entrar na estrofe melhor. A gente também, porque as nossas notas também são leves depois. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês essas pequenas considerações no louvor. Então, bora tocar comigo?
uma super novidade. Amém, gente. Muito bom. Um louvor bem facinho, né? Bem rapidinho também. Então é basicamente isso. Se esse vídeo ajudou vocês, eu fico muito agradecida. E eu espero que vocês possam estar tocando nas igrejas, nós possamos estar glorificando o nome do Senhor juntos. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.